Olá, todo mundo. Esse é o Pode Ver, o podcast da Câmara Municipal de Cascavel. E a gente está em mais um episódio conversando hoje sobre o programa Câmara Jovem, com o Jonatas Barreto, que é o coordenador do programa, a Ana Ariel de Oliveira, que é do Colégio Estadual Cívico-Militar, professora Júlia Vanderlei, e o Arthur Luiz Bortoli, que é do Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli. Bem-vindos e fiquem à vontade. O nosso tema de hoje é esse programa da Câmara que já tem 18 anos e é um dos programas mais antigos do Paraná. Eu acho que é o programa pioneiro, né, Jonatas? Exatamente. Que faz esse trabalho com os jovens no Legislativo. Esse é o primeiro ano da parceria da Câmara com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, então a gente tem jovens eleitos pelos dois sistemas. Eu vou começar pedindo para o Jonatas explicar melhor para a gente como é o programa. Primeiramente, quero agradecer, Regina, pelo convite, né, tanto para a Câmara Jovem quanto para o Parlamento Jovem. Então, esse ano é uma edição híbrida. A Câmara Jovem está no seu 18º ano de existência. Né? O programa lá é institucional da Câmara Municipal. Nós estamos agora com a 16ª turma, porque teve ali uma parada na época da questão do Covid. Nessa edição, uma edição híbrida, né, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, que está com a questão da implantação do Parlamento Jovem nas câmaras municipais. Então, teve o lançamento ano passado desse programa. Neste ano, ele foi efetivado e a gente abraçou a parceria. Então, uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral, o Núcleo Regional de Educação e a Câmara Municipal. Tripartite. Como que isso se desenvolve? O Tribunal Regional Eleitoral, ele realiza a eleição nos colégios estaduais aqui no município de Cascavel. Então, esse ano nós tivemos 2 colégios participantes, o Colégio Cívico-Militar Júlia Vanderlei e o Colégio Cívico-Militar Castelo Branco, onde apresentaram alunos, né, que foram eleitos através do Parlamento Jovem. Então, tem vários instrumentais lá nesse processo, tanto a questão que vai desde a questão da confecção do número para votação, dos partidos fictícios, né, eles explicam nas escolas e nos colégios como é que é essa questão cívica do voto, da importância, e depois vai para a prática para o processo de votação. Os alunos mais eleitos, eles vêm aqui para a Câmara Jovem. A Câmara Jovem trabalha com edital, então é um edital de seleção, que vai fazer primeiro uma pré-seleção, que é a indicação nos colégios e escolas enviados para nós. Também pode acontecer o processo da eleição, tem alguns colégios que fazem a eleição interna, a votação, e o mais votado vem para nós. E o segundo processo nosso é um processo de arguição, que daí sai o processo de seleção para contemplar as 21 cadeiras, que é o número de vagas que nós temos hoje no programa Câmara Jovem. Então, nós tivemos empossados 20 alunos, que aconteceu a posse no dia 25 de junho, na Câmara de Vereadores. Pela primeira vez a gente teve a posse com várias pessoas assim, importantes que estiveram presentes. Uma delas eu quero ressaltar, a juíza do cartório eleitoral da zona 143, a doutora Cláudia, né, que ela esteve presente, fez a posse, empossou os jovens vereadores que vão fazer parte dessa 16ª turma. Entendi. E no programa em si, o que é que eles fazem, Jonas? Então, a primeira fase ali, a primeira etapa é a questão da posse. Assim que tomar a posse, eles vão participar do processo das sessões. Então, nós temos uma sessão mensal que acontece na Câmara de Vereadores. É uma sessão muito parecida com a sessão dos vereadores. Então, eles vão lá para a sessão, é instituída a mesa diretora no primeiro encontro. A mesa diretora depois ela vai protagonizar as próximas sessões, vai fazer essa mediação junto com a comissão executiva. Nós vamos tratar processo legislativo, o trabalho das comissões, o que é indicação, o que é um projeto de lei, o que é um ofício, como tramita essa parte burocrática internamente. Então, os jovens vereadores vão participar de um processo imersivo realmente dentro da Câmara de Vereadores, viver na prática o processo. E vão trazer demanda, obviamente, do contexto escolar, da comunidade, porque todos os jovens vereadores que fazem presente, eles já são líderes, porque já passaram por esses processos de seleção na base escolar. Então, eles representam
essa comunidade. Então eles vão fazer levantamento da demanda, vão gravar vídeo, vão tirar foto, vão trazer para a gente e vão elaborar as indicações. No mês de novembro é feita a apresentação das indicações. Após a apresentação da indicação, da votação das indicações pelos jovens vereadores, a Câmara Jovem faz a apresentação das indicações para a mesa diretora, que futuramente a gente fica acompanhando para ver se essa demanda se concretiza, se vira indicação, se vai ofício para o executivo, se vai ofício para algum deputado, né, em busca da resolução dessas demandas que saiu do programa Câmara Jovem. Entendi. Então simula bastante o processo do vereador e da vereadora eleita, né, tradicionalmente. Isso é bem legal porque eles já vão ter bastante responsabilidade ali. Eu queria que vocês, Arthur, pode começar com você, explicasse o que motivou você a participar dessa seleção e do programa. Uma das maiores motivações foi, sem dúvida, os professores, né? Porque eu acho que quando um professor vê um aluno potencial, ele tenta incentivar, né? Eu falando isso porque os professores me disseram, né? Falaram que eles queriam que eu participasse porque eles viam potencial em mim. Então, além dos professores, a política sempre é algo legal de você estudar. Porque a politicagem hoje em dia, né? Que é como a política é abordada, ela é uma visão bem poluída, assim, para os jovens. Então, você saber, assim, como que ela é de verdade é bem interessante para você ter uma visão sua Entendi. De como funciona. Que legal. E você, Ana? Olha, eu não vou mentir. A minha pedagoga, ela tava sem uma quarta pessoa para entrar. E assim, ela falou: Ana, você não quer entrar? E eu fiquei sem coragem de dizer não e aceitei. Que bom. Viva essa pedagoga. E vocês, o que vocês percebem, né, como jovens, que a cidade precisa? Que assuntos vocês, como jovens, percebem que seria interessante ser mais discutido ou que a cidade ainda precisa evoluir? Como que vocês veem isso? Então, eu nunca parei para observar assim na minha comunidade, né? No bairro que eu moro, na cidade por si. Mas, como estudante, eu observo que na educação, que é o que eu mais acompanho, os alunos, os jovens de hoje em dia, eles são muito dispersos. Então, programas assim, que incentivem os estudos, que mostrem como que as coisas é de verdade para eles acharem alguma coisa para eles correrem atrás, pode ser algo mais interessante. Entendi. E você acompanha a política normalmente ou não? Até agora? Eu comecei a acompanhar agora, depois que eu entrei no programa. Que legal. E você? Na minha percepção, assim, eu acho que a ajuda aos carentes e a educação também. Entendi. E de que bairro você é? Eu sou do Coqueirão. E você? Do Floresta. Do Floresta. Que legal. E qual que é a expectativa de vocês agora para o programa, assim? Depois que o Jonatas apresentou, né? Como é que vai funcionar? O que vocês acharam? Então, eu tenho uma expectativa bem alta. Porque assim como ele falou, as nossas ideias elas podem acabar sendo implementadas de verdade na lei. Então, imagina, é uma expectativa bem alta que eu tô tendo. Sim, que legal. Assim como a Câmara tem um programa Câmara Mirim, né, que são para as crianças, e a gente percebe que muitas vezes as crianças e jovens, elas têm percepções dos bairros, das demandas da cidade, que às vezes as pessoas mais velhas já deixaram de ver, né? Então é bem interessante esse olhar de vocês. E a gente tem algumas estatísticas aqui que mostram que nas câmaras de vereadores a gente tem menos de 6% de participação da juventude, né? Aqui mesmo a gente só tem uma vereadora que é jovem, né, eleita. Então, vocês acreditam que talvez possam vir a entrar para essa carreira? O que vocês pensam? Eu não. Não? Você? Eu vejo como possibilidade, sim. Porque a política, eu sempre achei ela interessante. Eu não vi ela como uma forma, assim, uma carreira possível para mim seguir, mas assim, agora que eu tô acompanhando, vendo as funções certinho, agora eu vejo como possibilidade, sim. Entendi. E, Jonatas, da sua experiência, você percebe que os jovens mudam ao participar do programa?
Então, analisando a questão dessa percepção histórica do programa, a gente percebe que os jovens vereadores que passaram por aqui pegam isso como uma oportunidade. Então, nós temos vários exemplos de jovens hoje que são concursados da UniOeste, seguiram outras carreiras, que é a questão do direito. Então, a passagem do jovem vereador por aqui abre portas, abre oportunidades, quando a gente consegue entender esse contexto político, porque tem realmente essa questão, o que a Câmara de Vereadores o que os vereadores fazem, como é que eu acesso, o que eles estão fazendo lá dentro, e tudo que é votado, que passa por lá, implica diretamente na questão do contexto social. Esses dias atrás o pessoal me perguntou assim, qual que era a relação da família com a questão do programa Câmara Jovem? A relação da família é total. Nós somos seres que vivem em comunidade. Então, a gente vive naquela matricidade familiar que, de alguma forma, tem uma referência posta para nós, enquanto seres humanos, independente da idade que a gente está. O jovem, quando ele vem para o processo da participação da Câmara Jovem, ele também traz a família no envolvimento. É o pai que vem trazer o aluno na gravação do programa, é o pai que vai levar o aluno na Câmara de Vereadores para assistir uma sessão, porque é pública. Então, a própria família começa a se envolver um pouco mais em relação a esse contexto. E essa percepção que você falou, que às vezes o jovem tem um outro olhar lá na questão da comunidade, a criança tem um outro olhar, e acaba trazendo a demanda. Essa sensibilidade que os jovens têm quando participam do programa é diferente. A gente vê na fala, nessa demanda que eles trazem, no brilho no olhar quando vem para o programa e conversa com a gente sobre as demandas que lá existem, seja no contexto escolar, seja no território, seja na comunidade. Então, assim, é aproveitar e participar da oportunidade. Eu vejo a Ana Ariel, quando a pedagoga incentivou ela a participar, e ela foi a mais votada. Tanto é que ela está aí. Sabe o que aconteceu? É que eu só me elegeram porque não tinha mais quem eleger. Um desistiu e o outro ia sair da escola. Então só sobrou eu e a Kathleen, que é a outra da minha escola. Mas e como é que foi esse processo, vivenciar o processo de eleição? Colocar teu nome à disposição? Assim, eu tinha zero expectativa do que eu ia ganhar. Você teve quantos votos? 59. Parabéns, você foi votada. Né? Então, assim, a gente tem essa perspectiva, e foi bacana essa questão do Parlamento Jovem, porque ele realmente efetiva o voto na prática, né? A Câmara Jovem, a partir no ano que vem, a gente já está com um grupo que vai estudar sobre a questão da implantação do Parlamento Jovem em Cascavel, junto com o Tribunal Regional Eleitoral, para o ano que vem a gente adotar a medida de ser todos através do parlamento, que realmente vai fazer essa ponte didática dentro dos colégios, e os alunos vão participar através do processo de efetivação do processo eleitoral, né? Que isso dá uma legitimidade maior para o programa também, né? Porque aquele aluno realmente vai representar aquela unidade escolar. É igual a Ana Ariel, por mais que ela foi feita a indicação através da pedagoga, teve duas que não se sentiram bem e não quiseram participar, mas ela teve a oportunidade de estar aqui. Então, aproveitar isso como uma oportunidade hoje de estar participando do programa. A gente vai trabalhar bastante, né? Porque trabalhar em 5 meses todo o processo interno da Câmara de Vereadores, então é uma demanda grande, porque o processo legislativo, ele tem bastante conteúdo, mas na aplicabilidade é uma coisa bacana, porque a gente pode ver alguns resultados concretos. Uhum. E vocês sabiam como é que funcionava o voto, essa questão dos partidos? Vocês já sabiam? Sendo bem sincero, eu sabia só bem superficialmente, assim. Eu tinha noção do voto, né, democracia e tal, mas eu não tinha toda essa noção de mesa, de montar uma campanha por trás. Uhum. Dos partidos, como é que funciona uma eleição, e você, Ana? Eu sim, porque o meu pai ele é advogado, ele gosta muito de política. Entendi. E essa experiência do seu pai, assim, vocês conversam bastante sobre isso ou não? E você acha que isso já te trouxe mais conhecimento? Um pouco. Agora você vai ver se vai poder discutir um pouco mais com ele. Entendi. E, Jonatas, a partir desse programa, os jovens, no fim, você falou, eles vão fazer indicações, né? Uhum. Vocês também sabiam que essas indicações, elas vão para os órgãos e que competentes, e que a Câmara, é assim que os vereadores fazem
a diferença, né? Que a Câmara é o órgão que está mais próximo da população, né? Então, a Câmara, os vereadores, as vereadoras, além de eles fazerem leis, eles representam a população, né? Eles trazem demandas, e a dinâmica do programa Câmara Jovem reproduz um pouco isso, né? Então, nesse período, vocês podem observar melhor o bairro, a escola e perceber o que talvez precisa melhorar, né? Uma questão que eu também queria fazer para vocês é se vocês acham que a escola poderia ensinar melhor esse processo. Vocês aprenderam na escola ou não? Então, essa questão de... Você perguntou ali se a gente sabia que ia ter essas nossas ideias indo, né? Uhum. Então, essa a gente já sabia porque os professores comentam, né? Eles... Uhum. Tanto que eu conversei várias vezes com os professores, quais ideias que eu tinha, quais ideias eles colocariam em prática. E se a escola teria algo mais para ensinar... Não, depende muito. Uhum. Assim como tem esses programas, como a Câmara Jovem, eu acho que poderia ter mais programas como esses que mostram as carreiras profissionais. Uhum. Eu não sei se encaixa em algo da escola em si. Entendi. E você pode compartilhar com a gente alguma ideia que você implantaria? Não sei, talvez Tem várias vamos dizer, excursões assim que você vai para conhecer os trabalhos de fora. Mas tá assim, como vereador mesmo, assim, na pele mesmo, por 6 meses, 5 meses? Praticamente 6 meses. Uhum. Já é uma coisa completamente diferente do que um dia vendo, né? Uhum. Então você acha que essa experiência já vai te preparar melhor caso você decida seguir essa carreira, né? Ah, com certeza. Independente da área que eu seguir, nenhum conhecimento dispersado. Sim. E eu queria perguntar para vocês também como que vocês se informam sobre as coisas? Vocês veem TV? Vocês usam as redes sociais? Como é que é? Eu, pelo menos, eu pesquiso na internet. Você tem o hábito de ouvir rádio? Não. Não? E você acompanha algum político pelas redes? Acho que não. É. Não. Tem um, sim. E você, Arthur? Bom, quando eu vou pesquisar alguma coisa assim, atualmente tenho as inteligências artificiais, né, que ajudam bastante com isso, mas também pesquiso bastante no próprio YouTube, ou se não nas redes sociais, como o TikTok e Instagram. Eu acho que uma pessoa assim da política que é quase impossível você não acompanhar é o prefeito Sorocaba, lá o Manga, né? Porque por causa do alcance que ele chegou, você consegue perceber, já entra assim um pouco na visão política, né? Entendi. E vocês acham que é muito importante que esses conteúdos estejam nas redes sociais, então, para chegar nos jovens? Eu acho que depende da forma que é colocado. Sim, já tem vários conteúdos de política na internet para quem quiser procurar. Mas se realmente for querer chegar nos jovens, talvez sim, colocar de uma forma mais didática e mais envolvente para eles. Porque não adianta você assim, só jogar o conteúdo se eles não tiverem vontade de procurar. Entendi. Eu acho que é importante, mas eu também acho que tem muita informação falsa e também, às vezes, as pessoas colocam as informações de um jeito que elas induzem as pessoas a pensar de uma maneira que, tipo, diferente, sabe? Então, eu acho que as informações sobre a política deviam ser mais claras. Entendi. Porque a gente sabe que hoje as fake news são um problema, né? Então, até explicando, a gente trabalha ali na Câmara, né, na comunicação, com toda a imprensa e também nas redes, mas a gente tem essa preocupação de que todas as informações que a gente passa, elas sejam checadas, né? E que também as pessoas possam usar essas informações para saber o que é que de fato aconteceu. Mas a gente percebe que muitas vezes os conteúdos chegam para as pessoas através de uma informação falsa ou de um boato, né? Então essa é uma característica também bastante presente na política, né? Então é interessante que vocês tenham mencionado isso para a gente também levar em consideração no nosso trabalho, né? E para a gente finalizar, Jonatas, eu queria que você comentasse qual que é a sua expectativa também como coordenadora, quanto tempo que você é coordenador desse programa? A expectativa sobre a questão do programa Câmara Jovem, ele acabou de passar por um processo de reformulação. Isso foi possível
por causa da questão da mudança da resolução interna, como o programa tinha 18 anos, a gente estava em busca realmente de melhorar essa questão didática para trabalhar com os jovens vereadores. Na sequência veio a proposta do Parlamento Jovem, então a gente conseguiu ajustar e dessa vez fazer essa versão híbrida. Por que eu acho interessante a questão da mudança para o Parlamento Jovem, a conjuntura interna do programa Câmara Jovem nos próximos anos? Porque ele legitima quando você faz o processo de voto lá dentro da comunidade escolar. Ele vai realmente direcionar aquele que foi mais votado para fazer representatividade. Igual o mesmo processo de eleição como se faz um vereador. E os jovens que ali estão, eles já estão com essa responsabilidade de representatividade desse contexto. Então, vai melhorar essa questão da legitimação do jovem vereador para ter acesso ao programa. Eu coordeno um programa, eu fiquei 6 meses afastado, mas eu coordeno o programa, foi 2023, 2024 e agora 2025. Tive a oportunidade também de fazer a implantação da Câmara Mirim. Então, os dois programas eles são muito parecidos, a questão do edital, a diferença é a faixa etária de público, a Câmara Mirim, o acesso é através do processo do desenho, da criatividade, e o Câmara Jovem, através desse processo da oratória, da arguição, através desse processo da comunicação e da fala. Inclusive, dentro do programa, tem aqui um dia que nós proporcionamos a questão da oratória, para vocês estarem trabalhando, como é que se desenvolve, como é que fala, como é que apresenta as propostas de vocês, até porque vocês vão ter que fazer a defesa ou não. E não é só projeto, não é só indicação, mas é a defesa de causas sociais, é as demandas que vocês têm enquanto cidadãos cascavelenses, nesse sentido de trazer as demandas e representatividade ali dentro do processo da Câmara de Vereadores. Então, como coordenador executivo da Câmara Jovem, a gente dá boas-vindas, O nosso próximo encontro que vai acontecer agora vai ser no dia 9, onde a gente vai ter a votação da primeira mesa diretora. E esse ano uma inovação, 2 mesas diretoras. Justamente para dar essa rotatividade, para que tenha 2 presidentes, 2 mesas, e realmente os jovens vereadores entendam da dinâmica da casa. Então a gente vai ter uma votação da mesa agora que vai acontecer dia 9, e a outra votação da mesa dia 1º de outubro. Entendi. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada, Jonatas. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Ana, Ariel, e obrigada, Arthur. Sejam bem-vindos à Câmara e que vocês representem muito bem esses bairros e essas escolas de onde vocês vêm. Tenho certeza que vocês vão fazer um ótimo trabalho. E esse foi o nosso podcast que hoje falou sobre a participação dos jovens na política e sobre o programa Câmara Jovem, que é pioneiro aqui do Paraná. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado.